Olá, bem-vindos ao espaço de diálogos da Semana de Arte, conexões para a plena cidadania da pessoa com deficiência. Eu sou Stephanie, uma mulher com deficiência, branca, de cabelos lisos e verdes, tenho franja, estou usando uma blusa preta e uma gargantilha preta e fones de ouvido. O tema do encontro de hoje é acesso, cultura e a superproteção. Para conversar com a gente, convidamos a atriz Ariadne Antico. Oi, gente. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos enrolados na altura do ombro, tenho franjas, sobrancelhas grossas, os olhos esverdeados, nariz empinado, boca pequena, e estou vestindo uma regata verde. O fundo é branco. E bora, Stephanie. Bora trocar essa ideia, que eu estou ansiosa. E convidei também a antropóloga Anaís Melo. Oi para vocês, uma boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, Alocante, vamos ver como é que vai encatar a conversa aqui. Acho que vai ser bem bacana. A minha autodescrição: eu sou uma mulher branca, olhos e cabelos castanhos e escuros. Estou com pretendores cabelo. Meu cabelo é liso, um pouco na altura dos ombros, mas aqui não dá para ver. Faz calor aqui, está começando o verão. E uso óculos de grau, uma armação menos retangular. Tenho mais listras aqui, mais listras brancas, marrom. Eu me encontro no escritório da minha casa, atrás vocês podem imaginar estante, currículos. Tem alguns preguiçeiros que agora são, não sei se vocês conseguem ver, dá para ver uma falta. E ao meu lado, ao outro lado, à esquerda, um armário branco e eu visto uma camiseta azul de manga curta. É isso. Obrigada, Beijão. Então vamos lá, gente. Acesso, cultura e superproteção. A gente pode começar no princípio, né? Falando um pouquinho de superproteção, como é que é ser uma pessoa com deficiência, como é ter uma criança com deficiência e como isso influencia no nosso entendimento como sujeito. Stephanie, eu falo que eu tive muita sorte, assim, de nascer na família que eu nasci. Bom, eu tenho uma paralisia cerebral, né, um tipo de paralisia cerebral que afetou a coordenação motora e a fala. Enfim, quando nasci, minha mãe começou a perceber que eu não tinha equilíbrio e tal. Ela foi atrás de médicos que diagnosticaram uma paralisia cerebral. E aí, a partir do momento que teve o diagnóstico, eles já foram em busca de fisioterapia, das terapias todas, né? Da TO, da físio, das terapias todas. Hoje, sobre isso, eu sei que não é muito o viés que a gente está, o caminho que a gente está seguindo, mas hoje eu penso muito também sobre isso, o quanto nossos corpos também são obrigados a se adaptar à sociedade no modo geral. Então, eu também fico refletindo esse monte de terapias que a gente é obrigado a fazer na infância para poder corresponder ao que a sociedade espera da gente. Mas, enfim, independente disso, começaram a correr atrás das terapias todas. E aí começo a andar e começo a cair. E caía demais, assim, demais, me machucava muito. E a minha mãe sempre falou: olha, eu não vou ser eterna, então eu preciso te criar com a maior autonomia possível para que você consiga sobreviver sem mim, né? E então, desde muito pequena, eu fui muito estimulada a tudo, né? A fazer as coisas sozinha. E eu caía muito, me ralava toda, e a minha mãe falava: ela tem que cair para aprender a levantar. E aí é isso, assim, foi indo que eu agradeço muito por não ter sido super protegida. Eu tenho certeza absoluta que eu sou o que eu sou hoje, que eu estou onde eu estou hoje, porque eu não fui super protegida na infância. E isso fez total diferença na minha vida. Sou super grata. Sempre tive obrigações e deveres em casa, como todo mundo, enfim. A criança com deficiência, ela tem uma outra sociabilização, e as mulheres com deficiência mais ainda, né? Eu tive uma experiência parecida com a sua, né? A minha deficiência é outra deficiência, tenho escoliose congênita num grau considerado médio, mas na minha infância era elevado, assim, pela idade e pelo grau, então tinha ali um cuidado que meus irmãos não precisavam ter, mas
Mas isso diz muito também, né, de outras coisas, de região, de classe, de gênero, de minha mãe também falava essa coisa de você ter que se virar, não vou ser eterna, e também me colocava para fazer as coisas, isso influenciou muito, assim, mas eu percebo que não é uma constante, né? Até assim, o olhar do outro sobre nossos corpos, muitas vezes oposto, né? Dá até aqueles choques, né? Tipo, a minha família não me criou dessa forma e você me super protege, tipo, não faz muito sentido, né? E é isso, né? São eu tenho várias histórias com relação a pessoas que não é a família, né? Não é a família super protegendo. Gente, já chegou num ponto de eu ir atravessar a rua e uma senhora me dar a mão para atravessar a rua. Assim, é muito engraçado, é muito engraçado. Eu dou risada, acho que diz, né? Sou palhaça, e aí nesse lugar da palhaçaria eu aprendo a lidar com essas coisas e transformar isso em cena. Então eu acho material fantástico para trabalhar esse tipo de ação, mas e você percebe que é um cuidado, né? Que a pessoa não tá tipo, eu vou sacanear, eu vou dar a mão para ela, né? Uma tentativa de cuidado que não precisava ter, né, galera? Vamos lá. É um cuidado que invade o nosso espaço, né? Nosso É que espaço não é cuidado, pessoal. né? Aí deixa de ser É, cuidado. É, exatamente. Entra até naquela coisa de infantilização, que é um capacitismo mesmo, né? Quando a gente era criança, era uma coisa de tratar a gente de maneira que não era equivalente à nossa idade, né? Era uma coisa sempre indo para trás. E agora que somos mulheres adultas, é uma coisa de infantilizar. É tipo, não é bem por aí, galera. pois é, pois é. Para quem não sabe, quem não tem a experiência do convívio com uma pessoa que é chuta, mas eu não me comunico com líquidos finais, não uso líquidos finais, não me identifico com isso. Mas assim, a gente que tem uma diversidade na residência, e se aplica a todas as deficiências, todos os tipos de deficiência. Tem pessoas com deficiência que têm necessidades e preferências diferentes, né? Então, acho que quem não tem a experiência do convívio com uma pessoa junto como eu sempre começo, faço de conta que eu sou uma estrangeira falando português, que aí faz um exercício utilitário para se adaptar ao meu modo de falar também. Eu fiquei pensando na conversa de vocês. Eu lembro que, no meu caso, também foi assim, a minha relação com a minha mãe. Minha mãe me deu para ser independência, assim, ou, a percepção dela é que filhos foram feitos para ser do mútuo e não dos pais. Então, os filhos são para ser jogados no mútuo, então, empregada dessa forma. Eu não lembro, minha percepção não lembro de uma aura de super proteção na minha família. Agora, eu achei engraçado quando a Ariadne fala tá na rua, né? Então, assim, a minha companheira, eu percebo que ela tem uma certa paranoia, no sentido, quando eu for atravessar a rua, porque é algo mais disperso. Acho que a pessoa fica preocupada, imaginando, você não vai ouvir o carro te aproximando, daí vai ser atropelado. Então, aí ela fica com o ímpeto, um impulso, assim, um ímpeto de se vestir, proteger, né? Então, eu achei engraçado. Aí, no caso, se atravessar a rua, a minha companheira Cortez fez quanto isso. Daí eu tenho que dizer, peraí, eu não sou cega, eu sou cega, eu posso enxergar o carro, enfim, só sou apenas surda. Então, é por aí, fiquei pensando esse debate aí. Agora, outra coisa, me incomoda muito. Claro, minha voz, por exemplo, minha voz é a materialidade da minha deficiência, que vai escancarar que eu tenho alguma coisa diferente. Por causa da minha voz, acabo infantilizando. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, a infantilização é uma palavra para remeter à infância, a crianças. Aí eu fico pensando, uma provocação que parte que se assiste lá, eu não tenho respostas prontas para isso,
Mas eu acho que quando essa infantilização de pessoas com deficiência, quando elas estão adultas agora, como nós somos, e a infantilização acaba reiterando um tipo de preconceito contra crianças. A infantilização pode ser uma forma de capacitista, mas contra crianças. Aí, crianças com deficiência. Eu estou colocando em suspeição, preciso pensar, porque realmente eu não encontro uma palavra apropriada para isso, para explicar a reação da sociedade, o olhar da sociedade em relação a corpos de pessoas com deficiência, corpos de deficiência, deficiência. Então, era esse debate que eu fico pensando nisso. É uma infantilização voltada para a imaturidade mesmo, né? Tem-se essa ideia de que tudo que não é do homem adulto branco, europeu, é magro, heterossexual, é ruim. Então, a infância é ruim, a adolescência é ruim, ser mulher é ruim, ser LGBT é ruim, ser gorda, ser uma pessoa com deficiência, enfim, qualquer coisa é algo negativo, né? E aí cria essas ideias, né, pressupostas de que qualquer coisa ou é coisa de mulherzinha, ou é coisa de criança, ou é infantil, né? E aí a gente cai nesse lugar, né, de julgar que é algo ruim e que não, que são fases, né? São processos assim. Nós estamos tão acostumados com a realidade do nosso contexto que às vezes a gente não percebe que podemos acabar reiterando outros preconceitos contra outros remédios. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu não sabia. Uma vez eu fui interpelado porque eu vi a palavra esclarecer, aí a interpelada para usar e elucidar, ao invés de usar esclarecer, colocar elucidar temperado, porque a palavra esclarecer faz uma oposição, aqui como explicar qual é uma oposição a outra palavra, interpela, como se esclarecer a oposição entre brancos e pretos, pessoas negras, pessoas brancas. Tá? Eu não lembro qual foi o argumento que a pessoa usou, mas estava dizendo que tudo que lembrasse, por exemplo, escurecer a oposição do mal desse debate em relação às pessoas negras, os linguagem pejorativa, enfim, tem todo um debate envolve linguagem, mas fui temperado. Aí, se a pessoa, se o outro está dizendo que é o que prefiro, que é melhor para ele, acatar, eu vou acatar. Mesma coisa que nós fazemos, nada sobre nós, nada sobre as pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência. Então, eu imagino isso, que às vezes a gente não tem controle das coisas, a gente não sabe, a gente não percebe, porque é inconsciente, tá? Às vezes a gente manifesta o preconceito inconsciente, tá? E nós, a gente tem que ter uma compreensão, nós somos brancas, nós somos artistas, sim, porque de fato, se sermos brancas, já temos privilégios, porque a gente já reconhece os privilégios que nós temos apenas por sermos brancas. Então, assim, não é racismo no sentido de uma provocação, é o reconhecimento que o racismo é estrutural, ele move um sistema de privilégios. Entende? Então, aí a gente pode pensar isso, aplicar para a questão da pessoa com deficiência, pessoal capacitista também. Daí eu acho que infantilização, eu acho que meio que acaba reiterando preconceito contra crianças, tá? Enfim, depois eu posso disponibilizar um texto, acho que faz meio um debate sobre isso. Obrigado, vamos lá, vou conversar. Eu me sinto super provocada pela sua fala, porque e concordo com você quando você fala, né, de sermos brancas e isso já ser um privilégio e que somos sim racistas e que estamos numa sociedade racista e a gente reproduz o que a sociedade, né, tem como estrutura, muitas vezes sem perceber, e que isso acontece também com relação ao capacitismo. Eu super concordo com você nesse ponto, assim.
O que eu fico pensando e aí com relação à infantilização, eu fico provocada a pensar numa palavra junto com vocês, para tentar substituir. Mas eu fico pensando com relação a esse capacitismo estrutural, né? E todas as outras questões, como o racismo, o machismo né? N outras questões sociais, estruturais. O que nós, pessoas com deficiência, podemos fazer para poder mudar essa estrutura, sabe? Eu sei que não deveria ser um movimento nosso, né? Mas tem que partir da gente, não tem outro caminho. E aí sempre fico nesse pensamento do que fazer de fato, né? Que tipo de ação a gente... Enfim, gente, estou aqui divagando sobre esse lance da estrutura capacitista que precisa ser quebrada e a gente tem que estar na frente disso, porque senão não vai acontecer. Acho que uma das coisas que a gente pode fazer é o que a gente já está fazendo, né? Que senão fica todo o peso em cima de nós, né? Falar mais sobre, apresentar o tema, puxar para a conversa mesmo e puxar aliados, né? E repensar uma coisa que a Anaí fala bastante, que é sobre essa cultura do acesso, como que a gente questiona, não só questionar a acessibilidade como um todo, mas tornar isso parte de uma cultura que ela não é validada pelas pessoas normativas, bípedes, né? Quando pessoas, instituições, lugares, principalmente espaços culturais, instituições de ensino também, mas espaços culturais, quando eles pensam normalmente em acessibilidade, olha-se muito para a estrutura e pouco para questões atitudinais, né? Para essas barreiras que é relacional, né? Comunicacionais também, né? Acho que a Anaí pode ilustrar magnificamente isso, né? Fico pensando, isso. Você falou Ariartes, né? Ariartes. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o debate de uma teoria chamada teoria queer. Ela usa uma definição para queer que pode ser corpus em Ariartes. Eu acho que para a gente fazer as mudanças mais estruturais, a gente sabe que não vai mudar a estrutura muito complicada, né? Mais proximamente, se mudar isso. Uma das coisas que a gente pode fazer é aliança, enquanto corpos em aliança. Aí eu queria comentar para vocês que o Brasil, por exemplo, aqui no nosso país, por muito tempo não existia o capacitismo. O capacitismo existe há quase 10 anos. Tá? O movimento para truncar o capacitismo aqui no Brasil. Mas, por exemplo, eu lembro que quando eu tentei, porque o capacitismo já existia em Portugal e Espanha, lá os termos são esses, mas aqui no Brasil ninguém conhecia. Eu lembro quando eu falei de capacitismo para meus colegas, meus pares, do movimento que eu fazia parte, movimento de pessoas com deficiência, porque o movimento, a gente tem que pensar que não é o único movimento, são movimentos, são pares, tá? É plural, que é um passe de informação que tem que passar capacitismo para eles. Os meus pares rechaçaram, não concordaram com a palavra capacitista. Eles achavam que o capacitismo era uma palavra essencialista, mas, enfim, no fim, foram pontos específicos, enfim, percurso. Mas o capacitismo só foi possível, efetivamente, passar a existir institucionalmente, oficialmente, quando eu fiz alianças com a comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, na da Conferência Nacional LGBT. Então, aqui não vai estar para contar toda a história aqui, mas só foi possível existir o capacitismo se recuperar por causa da aliança que eu fiz com o movimento LGBT, que vocês podem resgatar o contexto histórico. Vocês podem ver o primeiro documento oficial, governamental, onde Sarkar Paritá, a palavra capacitício, sanais da segunda Conferência Nacional, gays, bissexuais, travestis, transexuais. Então, isso já diz muito da importância da aliança, porque eu gostei muito que a Stefani tenha falado dos aliados, é importante que seja, porque
somente pessoas que passam pela experiência de opressão e deixam que a experiência se oprimidos, tá? Sermos oprimidos por um sistema que não contém para diversidade de corpos. Então, o capacitismo aí, o capacitismo também atravessa a falta de acesso à cultura. Aí, como você falou, implica uma mudança de mentalidade. Aí faz um trocadilho de cultura do acesso, é tentar corporificar a sociedade, corporificar o que significa uma cultura do acesso. Eu não sei se vocês percebem se eu estou na mesma comunidade fala, qualquer comunidade, a gente se reúne com determinados grupos por interesses em comum. Por exemplo, no meu caso, eu sou antropóloga, eu me reúno com outros antropólogos que estudam trabalho a deficiência, são antropólogos da deficiência, trabalham no campo de estudos da deficiência. Então, às vezes, a gente tem reuniões mensais, por exemplo, os meus colegas, aquela comunidade fala, aquela comunidade troca, já corporificou uma cultura do acesso, já sabe que tem que ser feito para garantir meu acesso, ou seja, eu não tenho perder tempo explicando o que tem que ser feito, como tem que ser feito, por que tem que ser feito, para hoje, faz, para que, quando, hoje, como, tudo isso, as perguntas que a gente faz, quando essa comunidade já corporificou uma cultura do acesso, a comunicação flui mais facilmente. Então, assim, uma outra coisa é a gente pensar, por exemplo, as cabeças, as nossas caixas não tem na idade média, por ser assim, as cabeças. As nossas caixas não tinham banheiro, o banheiro ficava fora do espaço da caixa, tem a ver com a questão do sagrado profano, o que era profano, porque o banheiro lembrava a oposição da xuxera. Então, as pessoas pensavam, vocês já repararam, eu acho que vocês já devem ter visto filmes com contexto histórico de outra época, que o banheiro ficava fora. Hoje a gente sabe que o arquiteto, qualquer arquiteto, quando vai ter um projeto do edifício, prédio, marcar-se, todo mundo já sabe que tem que colocar um banheiro no projeto. O arquiteto não precisa perguntar para o usuário se ele quer ou não, que construa, que faça o projeto de banheiro dentro de casa, porque todo mundo já sabe que é necessário. Então, assim, para transpor esse pensamento, para se expressar cultura do acesso, em relação à cultura, principalmente porque as pessoas acham que nós não somos público, não consideram as diversidades nos corpos como dignos para acessar a cultura, seja de que forma for, museu, artes plásticas, artes cênicas, o que for, tudo que permeia o lance da cultura e da arte, os livros também. Então, uma experiência que eu aprecio, mas é isso, uma coisa que a gente tem que pensar, é que muitas vezes percebo que, claro, que as leis, as normativas, que é a legislação, as normas técnicas, a gente sabe que o Brasil tem a legislação mais avançada do mundo em relação a pessoas com deficiência. A gente pergunta por que as leis não são cumpridas. Isso só me mostra uma coisa. Se as leis não são cumpridas, claro que é para serem cumpridas, mas a gente sabe que as normativas não são suficientes para garantir a acessibilidade. Então, eu prefiro adotar uma postura mais pedagógica quanto a uma quebra da garantia do acesso, tentar pedagogicamente conversar com a pessoa, da importância da acessibilidade, de garantir o acesso, no sentido de promover uma cultura do acesso para que ela corporifique a importância da acessibilidade, conversar para chegar a melhor forma de garantir. Mas por que eu falo sobre isso? É para as pessoas perceberem que quando acontece interferências no meio ambiente, aqui a gente está falando do acesso através de uma virtualização, interferência, nós não temos controle dessas coisas. E isso é sido demonstrado bem que a acessibilidade não é apenas para pessoas com deficiência, é tentar
deixar como tá as pessoas para perceber o quanto a falta de acessibilidade afeta elas também. Eu acho que é bem isso, né, Ana? E a gente está no meio desse processo, né? Entre o banheiro da casa, que era fora da casa, e o processo de transição desse banheiro para dentro de casa, né? E a gente está bem no meio do caminho. E eu mais uma vez concordo com você com relação à minha escolha também é a do diálogo, sabe? Eu sei que, gente, é cansativo pra caramba. Tem hora que você fala, nossa, eu só queria sentar num bar para tomar uma cachaça com meus amigos e não queria falar sobre isso, sabe? Só que não dá. A gente tá no meio desse processo e a gente tem que trazer pessoas para junto, porque senão vai demorar muito mais tempo para esse processo acontecer, no meu entender, assim. Mas é isso, tem hora que dá uma cansada, dá uma pesada. E aí eu concordo com você, Stephanie, que tem momentos que pesa, né? Fica tudo pra gente e... Ah! Mas acho que é isso, a gente está no meio do olho do furacão, a gente não tem muita saída, não tem muito para onde escapar, né? Ou a gente se aliena e não, enfim, fica na nossa, no nosso canto, na nossa bolha, E também não é confortável, né? Nos sobreprotegendo para não chegar na gente, ou a gente dá a cara a tapa e encara o processo como nosso e tentando trazer a galera pensando também que, gente, a idade chega para todo mundo e todo mundo vai precisar de acesso, certamente, em algum momento da vida. Mesmo que seja um movimento individual, que seja por você, então, que não tem uma deficiência, mas que vai ficar velho, que vai envelhecer e vai precisar de muito dessa acessibilidade que a gente fala. Vocês vão precisar também. Então é isso, vamos pensar no individual. Já que isso ajuda, vamos pensar individualmente. É muito também uma ideia de que só corpos com deficiência precisam de ferramentas assistivas, ou de um apoio, ou de uma ajuda, ou dependência em qualquer grau de qualquer ferramenta ou outra pessoa, mas na verdade, todas as pessoas dependem umas das outras, né? A gente é um bichinho que depende do outro, não importa, né? Você, quando criança, não existe bebê que sobreviva sem um tutor, seja lá parente ou não, seja lá quem for, precisa de cuidado. E no decorrer da vida toda é assim, né? Julgar que as pessoas com deficiência precisam e todo o resto não. Todas as pessoas bípedes e normativas não. O que não é verdade, que é exatamente isso que a Ariadne e a Anaí falou, né? Todo mundo vai precisar de acessibilidade. Seja agora, seja quando estiver idoso, seja quando criança, seja em qualquer momento. A acessibilidade é para todo mundo. Só que enquanto não entenderem isso, a gente fica nisso, né? Lutando para deixar de ser uma acessibilidade por demanda, porque quando tem a demanda, não acontece, porque não se tem um preparo antes, né? Ô, gente, eu quero compartilhar, me deu vontade de compartilhar com vocês uma coisa. Eu tenho levado muito, enquanto artista, né? Nos meus espetáculos, eu sempre levo, no mínimo, audiodescrição e libras para os festivais. E aí levo no sentido de provocar mesmo o festival, porque normalmente, assim, 90% dos casos é o único espetáculo da programação inteira com acessibilidade comunicacional. E aí eu sempre levo isso como crítica, como questão, né, para qualquer festival que eu vou, independente de circo, de teatro, enfim. E aí é impressionante que eu sempre escuto a mesma coisa, que é, mas não tem público. E aí eu falo, mas gente, não tem público porque não tem acesso. Como é que vocês querem formar público com deficiência se não tem acesso, né? E aí também é sempre uma questão, para mim, trazer essa galera para junto, sabe? Tipo, e aí sempre que eu vou para um festival numa outra cidade, eu busco instituições e tento contato para tentar estimular e divulgar para essa galera da cidade e tal. E é muito difícil, gente.
formar público no teatro da galera com deficiência, assim. E mais difícil ainda é fazer as produções e realizadores de festival entender que não tem público porque não tem acesso, né? E que a pessoa com deficiência tem que ter o direito de assistir o que ela quer assistir, não o que tem para assistir, né? Só compartilhando mesmo um pouquinho dessa minha experiência nessa questão que é tão simples e que ainda é um movimento muito pequeno. É muito pequeno, gente. É muito formiguinha. Disso que você falou, eu trabalho, sou educadora, né? E é muito isso, né? E quando você traz essa questão de a necessidade de ter intérpretes, de ter uma legenda, de ter uma descrição, de ter um piso tátil, uma rampa, de tornar o mais acessível, de ter um preparo de como conversar, como receber públicos diversos. As pessoas entendem que é algo pessoal seu, né? E aí qualquer questão de acessibilidade fica pessoalizada em você. Você é a pessoa que vai resolver isso. Sendo que não, que tem uma equipe, no seu caso, é uma produção, né? Assim, tem outras pessoas envolvidas nos trabalhos que também têm que estar atentas a isso, porque é para todo mundo, né? É a cultura do acesso. Eu acho que iria a gente pontuar que há outro sentido, uma percepção para a cultura do acesso, ou a acessibilidade cultural, que é amplificar a própria noção de acessibilidade para as pessoas que não te restringam a recursos assistíveis, tecnologias assistíveis para pessoas com deficiência. Aí a gente pode pensar que a noção de acessibilidade cultural possa ganhar um escopo mais amplo, aquilo que eu falei há pouco tempo atrás, que acessibilidade e reconciliação é mediação. Então, quando tentar mostrar que a acessibilidade cultural passa a ganhar um escopo mais amplo, é exatamente se referir à própria possibilidade de modular relações, indivíduos e coletividades a partir de formas ampliadas de comunicação, informação. Isso não quer dizer que a gente tem que desqualificar ou menosprezar a importância das tecnologias assistivas, os produtos audiovisuais que a gente consome cotidianamente. Na verdade, o que eu estou pensando é que eu penso e tento a tecnologia assistiva, o conjunto de técnicas e recursos acessibilidade como parte das nossas relações socioculturais mais amplas. Então, aqui, quando eu digo isso, eu penso que a acessibilidade pode ser compreendida não apenas como recursos técnicos, a gente pode pensar em recursos de apoio humano e apoio tecnológico também, apoio animal também, porque tem pessoas que usam cão, que, enfim, e usa terapia com animais, então a acessibilidade seja compreendida não apenas como recursos técnicos, mas também como a possibilidade de construção de relações sociais e culturais e de diferentes formas de corpos, diferentes modalidades, pensamento, deixa uma multiplicidade de experiências espirituais, coletivas, porque o que eu percebo é as corporalidades são múltiplas, tá? Quando eu falo assim, não vê as experiências para sistemas individuais, é exatamente para tentar enxergar como as corporalidades, corpos são múltiplos, não apenas corpos para pessoas com deficiência, porque eu acho que pessoas sem deficiência também podem ser afetadas por uma falta de acesso. Acho que a propagação é isso, deixar como está. Aqui, escrevi uma notícia que deixar como está nossa percepção de acesso e ilusão. A ideia que não é apenas visibilizar a necessidade de superar barreiras comunicacionais e tecnológicas, mas também não é apenas visibilizar a necessidade de superar as barreiras, evitando ao máximo a normatividade do dia, porque eu, sinceramente, já estou cansado de tantas normas, leis, tantos guias, manuais, orientam como tem que ser feito, como se comunicar com pessoas com deficiência, como coloca rampa,
ou como coloca, etc. Né? E é isso que eu queria dizer. Eu quero evitar ao máximo a normatividade o manual, mas eu quero também pensar em problematizar as próprias noções de acesso para a instituição, uma provocação nesse sentido, de tentar ampliar, porque eu acho que a gente acaba restringindo muito a nossa percepção de acessibilidade, como se fosse apenas colocar rampa, ou então colocar livres, autodescrição. Eu acho que ela é muito mais que isso. Envolve maestros cuidado também, maestros de cuidado, que implica não apenas as necessidades para tecnologias, mas também as necessidades que é muito mais fora o privado. Se vocês percebem, as vezes não é porque nossos corpos são da forma que são, às vezes a própria o fato de sermos tão diferentes, por exemplo, o fato, por exemplo, pode dizer se pensar no sentido se o fato se as pessoas com deficiência de gênero, raça, sexualidade, classe também contribui para que elas tenham formas diferentes de acesso à própria posição econômica. Uma pessoa com deficiência tem uma melhor posição econômica, vai ter maior facilidade de acesso, de recursos, enfim, e vai depender do seu cheiro, da sua sexualidade. Eu acho que isso interfere também. Então, eu acho que pensar uma perspectiva de estudo de relações imediatas, que é vai ser necessário que a gente faça. Então, assim, o fato se eu posso ser uma pessoa surda, posso ter outra pessoa surda, a gente tem a mesma deficiência. Então, duas pessoas surdas, pessoas, umas comunicam com sinais, eu comunico pela fala. Aí as pessoas predispõem o corpo padrão, tipo assim, tem cego ideal, surdo ideal, cadeirante ideal. Aí as pessoas homogeneizam isso. Então, as polícias públicas que acabam sendo homogeneizadoras, homogeneização, sabe? E não tem pensado em heterogeneidade. E isso para mostrar para vocês que o fato de ter duas pessoas surdas que têm preferências diferentes de comunicação, mas não significa que o acesso vai estar da mesma forma, mas as pessoas têm a tendência de pressupor que é igual para todo mundo. Tá? Então, assim, eu gosto de pegar para ter a mesma tela. Então, se nós temos necessidades, preferências diferentes, vai depender do nosso corpo, da nossa própria história, da nossa trajetória pessoal, de fatores pessoais. Não tem apenas os fatores corporais, fatores ambientais, tem fatores pessoais, que é a nossa posicionalidade no mundo, como a gente lida, a forma como a gente, às vezes, uma pessoa com deficiência que é tímida, tem muito mais dificuldade de tomar iniciativas. Enfim, eu acho que tem por aí, acho que a gente pode ampliar um pouquinho, ter parte do acesso. Muito rica a sua fala. É isso, né? Pessoas com deficiência, elas passam por outras sociabilizações distintas entre si e tem intersecção no meio, né? Era o que a gente estava falando da superproteção, que nós três mulheres brancas, não crescemos com isso como algo fundamental na família, mas não necessariamente homens com deficiência têm essa mesma trajetória, porque a mulher, ela já tem essa questão do trabalho, do cuidado da casa e dos outros muito marcada, né? Mulheres racializadas mais aí. Então, é isso, né? Como a gente se entende para além da nossa deficiência, né? É só um dos dados marcadores. Pensar a cultura enquanto convívio social mesmo, né? Cultura enquanto sociedade. Mas aí eu também, a gente amplia esse pensamento e eu venho refletindo muito sobre isso que você falou, Stephanie, da mulher, né? Da mulher com deficiência, que eu acho que tem um peso também. Mas eu acho que, eu ainda acho
que as pessoas com deficiência são pessoas com deficiência, e aí muitas das coisas que nós mulheres passamos, qualquer pessoa com deficiência passa dentro da sua singularidade, né, da sua peculiaridade, mas passa. Eu não sei, eu penso nesse momento que seria muito importante que a gente se unisse e só, sabe? Enquanto comunidade DEF, né? Enquanto comunidade de pessoas com deficiência, enfim. Sim, total, é no coletivo que a gente faz a mudança, né? Concordo com você. Acho que tem coisas em comum que atravessam todos nós. Eu acho que é um conjunto de tudo, né? Um pouquinho para deficiência, um pouquinho lá, um pouquinho acolá. Mas é claro que a gente tem coisas em comum que atravessam essa questão. Eu fiquei pensando ser isso. E por isso, uma coisa que me incomoda muito é que as pessoas pressupõem, você chuta, então como se eu aí me conflito para tapar isso sobre sorteios. Eu não falo muito sobre sorteios, não é a minha especialidade. Tá? Porque ela é chuta, então vai falar de sorteios, e lembre-se, porque a pessoa é dela, vai falar sobre racismo. Então, assim, claro que é importante falar dessas coisas, mas nós também temos nossas profissões, nossos interesses, né? Então, incomoda muito quando as pessoas me interpelam, me chamam para arrumar coisas apenas porque eu sou chuta. Ela chuta, então faço assim, uma associação imediata que essa pessoa que é chuta tem autoridade no tema, porque ela chuta, o tema da chutez. Eu acho que não é bem assim, né? Claro que tu pode falar, mas eu acho que não é bem a minha área. Não gosto, não é que eu não gosto, mas não é meu interesse, não faz parte dos meus interesses profissionais. Mas as pessoas têm uma tendência de insistir nisso, né? Eu vou aproveitar a oportunidade para mudar uma conta racinha pensando no anti-manual, porque está cheio de manuais por aí. Não estou querendo dizer que os manuais não são importantes, não. Mas aí a conta racinha, a gente tem uma outra proposta para prestar de parte do acesso, tá? Espiritual. Muito obrigada por ficar com vocês. É isso aí, gente. Muito obrigada pelo papo. Anaí, saiu provocada, muito provocada por você hoje. Muito obrigada pelas provocações. E é isso. Obrigada, gente, pelo convite. Papo delícia, né? Bem legal. Queria agradecer de novo. Obrigado, Anaí. Obrigada, Ariadne. Obrigada, Delarte. Esse foi o Espaço de Diálogo e Arte, Conexões para uma Cidadania da Pessoa com Deficiência. E até a próxima.